Pois é, pessoal, e a gente começa com notícia boa para os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Vocês sabem que ele ficou um tempo na reserva, né? Internado no hospital sem poder atuar. Pois é, 12 dias ao todo ele ficou tratando a erisipela lá, impedido de poder fazer qualquer atuação. Pois é, mas hoje a notícia é boa e quem traz é a Folha de São Paulo. Bolsonaro recebe alta depois de 12 dias internado para tratar a infecção em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta sexta-feira, dia 17, depois de passar 12 dias internado em São Paulo para tratar erisipela, que é uma infecção bacteriana e atinge a pele e pode causar inflamação e dor abdominal. Pois é, o Bolsonaro chegou a postar algumas fotos da sua perna, estava bem inchado, bem vermelho, vocês devem ter acompanhado, e fez algumas publicações através das suas redes sociais, com críticas à gestão do governo Lula, mas assim, ficou bem reservado, ficou em repouso, e muita gente já pensou que ele já sairia do hospital e já ia para o mundo, daria a louca e voltaria para a pré-campanha ali, para 2024 agora, com os apoiadores para prefeito e vereador, né? Mas não é bem assim, não. Segue cancelada toda a agenda dele de maio, tá? Então, esse mês, esse final de mês, ele não terá agenda. Orientação médica é que ele tem que ficar em repouso. Então, aquelas agendas programadas, que ele ia visitar cidades, fazer manifestações, tudo isso ficou para o próximo mês, tá? Então, não vai ter mais agenda com o ex-presidente Bolsonaro ainda esse mês. Mas já é uma boa notícia, saiu do hospital, né? O hospital sempre é uma coisa muito ruim. A gente viu o que aconteceu com a Amália, né? A deputada, uma lástima, né? Então, assim, sempre que alguém entra, vai internado no hospital, todo mundo fica apreensivo. E muitos dos apoiadores do Bolsonaro fizeram corrente de oração, oraram pelo Bolsonaro, e é isso que o Bolsonaro está aí pronto para voltar à ativa, tá bom, pessoal? Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa discutir agora. E agora é o Estadão falando. Olha só isso aqui. Lula transformou o anúncio do Auxílio Federal aos gaúchos em ato de campanha e fez do tal Ministério Extraordinário um palanque político. A indecente exploração política da tragédia no Rio Grande do Sul. Ajudar não é se intrometer. A criação do Ministério Extraordinário, na exata medida dos interesses políticos tanto do presidente como do senhor Pimenta, não pode se travestir de intervenção federal no Estado, menos ainda como intervenção mal disfarçada. Vamos lá. 2 pontos que a gente precisa analisar da matéria do Estadão. O primeiro ponto. Olha, se alguém falava em governo do amor, governo preocupado, governo solidário, depois de ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul e ler essa matéria do Estadão, já não acredita em governo do amor, não. É mais um governo eleitoreiro e interesseiro, tá? Então ali, o que eles queriam era só sair bem na foto. E aí, o que eles fizeram? Burlaram a Constituição. Pois é, eles criaram uma espécie de intervenção federal no estado do Rio Grande do Sul sem decretar intervenção federal. Sabe de uma coisa? Se fosse o Bolsonaro, 48 horas para explicar e uma liminar impedindo isso era imediato. Eu só tenho uma pergunta para vocês. Os deputados petistas agiam mais contra o Bolsonaro e o STF atendia mais? Ou o que está acontecendo? Porque até agora nenhum, exatamente nenhum deputado entrou com um pedido na justiça ou denúncia falando que isso aqui é uma intervenção federal disfarçada, né? Cá entre nós, até a Folha de São Paulo está falando. O Silvio Navarro ontem foi claro. Olha, isso é uma intervenção federal disfarçada. E eu também nunca vi falar nessa história de ministro extraordinário, tá? Para mim, isso aqui estão rasgando a Constituição mais uma vez. Esse é o primeiro ponto da análise. Ou seja, governo do amor que rasga a Constituição e que não está preocupado em solidariedade com o Rio Grande do Sul. Está preocupado com sair na foto do Santinho. Essa é a verdade. O segundo ponto. Olha só. O Bolsonaro fez um evento do 7 de setembro. E, segundo eles, houve um abuso de poder político. Agora cá entre nós. Num estado como o Rio Grande do Sul,
em colapso total. O Lula vem e faz, com dinheiro público, com um evento com pessoas necessitadas, pessoas, sabe, numa situação de calamidade e de guerra, faz um verdadeiro evento político para lançar o seu candidato a governador, que é o Paulo Pimenta, e rebaixando o governador. Vocês viram a cara do Eduardo Leite humilhado naquele evento que aconteceu com o Lula. Eu te pergunto, vai ficar inelegível igual o Bolsonaro ou pau que dá em Chico não dá em Francisco também? Porque não sou eu que estou falando. Olha só, leia, é o estado de São Paulo, tá? É o Estadão, tá? Então, e aí? Como é que fica? Vai ser a mesma situação? O Lula vai ficar inelegível também, porque um atrás da outra, o Lula transforma os eventos dele em evento de campanha. Ou seja, esqueceram dele pedindo voto para o Boulos. Agora só ele faltou só pedir voto para o Pimenta. Ou vocês não perceberam isso? Pois é. E para ele mesmo, né? Porque ele falou, ó, eu vou ficar aqui e ainda vou concorrer mais eleições, né? Ou seja, num evento como esse no Rio Grande do Sul, com uma lástima como essa, o homem ainda tem, vamos dizer assim, a disfarçatez de falar em eleição num evento como esse. Cá entre nós, se não ficar inelegível, é porque tem dois pesos e duas medidas bem diferentes. Outra matéria. Agora, Folha de São Paulo. Só para vocês verem, tá? Que o jogo tá virando em relação à imprensa. Na outra, a Folha de São Paulo foi clara, ó. Fez o quê? O Estadão, perdão. Fez o quê? Fez campanha política com verba pública. E agora, o que a Folha de São Paulo diz? Decisões políticas de Lula atrapalham o Rio Grande do Sul, a Petrobras e Banco Central. Em poucos dias, se vê como escolhas do governo mexem na economia e no socorro do Rio Grande do Sul. Vem cá, pequeno gafanhoto, me responde uma coisa. Quando o Pablo Marçal falou que o governo estava atrapalhando ao aplicar multas nos mantimentos que estavam chegando no Rio Grande do Sul, o que eles fizeram? Abre inquérito sobre fake news e põe a Polícia Federal na cola do Pablo Marçal, do Eduardo Bolsonaro e de um monte de gente, né? Dizendo que o governo estava atrapalhando. E aí isso é fake news, estão sendo investigados. Vamos ler a matéria de novo? Decisões políticas de Lula atrapalham o Rio Grande do Sul, a Petrobras e o Banco Central. Ué, o governo está atrapalhando de novo? Pois é fake news? Ou sempre foi verdade, mas quando incomodam, eles chamam de fake news? Ó, essa matéria é do Vinícius Torres, tá? Em uma semana, decisões e preferências do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mexeram com a medula da finança do país, com a empresa brasileira mais importante, e criaram ruído no mínimo inconveniente, no até agora razoável conjunto de ações federais para atenuar a desgraça no Rio Grande do Sul. Em vez de dizer que são decisões políticas, como se houve decisões ideais, dos anjos tecnocráticos, são decisões e preferências que vão contraproducente ao ruim. Falou, 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 mas dizer no português claro que você entende, só fez merda, tá? Tudo isso aqui que ele falou foi contraproducente, fez merda, tá? Só fez coisa ruim. É o que o repórter da Folha de São Paulo falou. Ou seja, arrebentou a economia com a Petrobras, está muito ruim, está atrapalhando o Rio Grande do Sul mais do que ajudando, criou um conflito com o governador de estado, e isso aí o Lula vai ganhar mais um inimigo, não vai demorar, logo o Eduardo Leite vai começar a jogar chocolate no ventilador, vocês sabem disso, tá? Então o Lula está tomando uma decisão atrás da outra errada. Só que agora tem uma coisa diferente, vocês não perceberam? Antes, tínhamos uma imprensa que passava pano. Agora, até aquela imprensa que só queria tirar o Bozo, agora essa imprensa está criticando o Lula também. Acho que querem tirar o Lula também. E você? O que você acha? Coloca no comentário que é importante. Então, já vou dando logo a minha opinião. Se Lula
chegar até o final do mandato já é milagre. Reeleição, esquece. Isso é sem cogitação, isso não tem a menor hipótese de acontecer. Vamos lá, matéria do Metrópolis. Alexandre de Moraes solta Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quinta-feira a soltura do coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, preso no setor militar urbano. Ele deixará a cadeia sob condição de usar tornozeleira eletrônica. Câmara também está proibido de deixar Brasília e deve se apresentar semanalmente ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Moraes determinou ainda que o militar terá o seu porte de arma de fogo e registro de CAC cancelados e não poderá se comunicar com outros investigados no caso, mesmo que por intermédio de terceiros. É impressionante, né? Como as medidas tomadas assim encaram esses assessores de Bolsonaro, figuras ligadas ao Bolsonaro, como pessoas piores do que o André do Rap, como pessoas piores do que o Marcola, André do Rap e traficantes procurados, né? Mas, enfim, o que a gente tem que analisar aqui? Essa soltura do Alexandre de Moraes em relação ao Marcelo Câmara, que era assessor do Bolsonaro, ela vem num esteio no mesmo dia em que ele nega a soltura do Felipe Martins. Cá entre nós, o Marcelo Câmara, que me desculpe, né, a sinceridade, mas o Marcelo Câmara é uma figura inexpressível, tá? Do ponto de vista midiático. Ninguém sabe ao certo quem é o Marcelo Câmara. Ele não tinha uma exposição midiática tão grande. Ao contrário do Felipe Martins. E o Felipe Martins, ele manteve preso. Então são duas figuras. Felipe Martins, Mauro Cid. São as duas figuras em que o sistema, o arcabouço jurídico que foi criado para pegar o Bolsonaro querem pressionar. Então, ontem o Alexandre de Moraes manteve a prisão do Felipe Martins. Até a Folha de São Paulo, até a CNN questionou a manutenção da prisão. Por quê? Porque o argumento para prender o Felipe Martins foi que o Felipe Martins tinha voado com o Bolsonaro para os Estados Unidos para tentar fugir de um possível processo. Tá, mas a TAM, se eu não me engano, a Latam, acho que foi a Latam, ela justificou que no mesmo dia o Felipe Martins tinha viajado de Brasília para Curitiba. Peraí, como que ele pode estar voando com o Bolsonaro e voando de Brasília para Curitiba no mesmo dia? A PGR já entendeu, falou, opa, peraí, tá errado aqui, ó. Solta ele. A Procuradoria-Geral da República, que é a dona da ação penal, pediu para soltar ele. O ministro falou, não soltou. Depois, foi feita uma requisição ao governo norte-americano para justificar se o Felipe Martins tinha ido ou não. O Felipe Martins, o governo norte-americano falou, não, eu não vou dar informação nenhuma, isso é de cunho pessoal dele. Eu não posso liberar isso. Se vocês quiserem, façam requisição via Ministério da Justiça, como qualquer outro caso. Eles queriam pular as regras, né, para pegar o caso do Felipe Martins. O governo americano falou, não, façam uma requisição normal. Pediram para o Felipe Martins fazer a solicitação, ou seja, produzir prova contra ele mesmo. Isso é proibido no direito penal brasileiro, mas queriam que ele fizesse. Ele falou, não vou fazer. Só que ele fez pela defesa dele e não pela procuradoria. Fez pela defesa dele, juntou nos autos um documento norte-americano falando, olha, Felipe Martins nunca pisou aqui. E pediu mais um HC com esse documento. O Alexandre de Moraes negou. Então a soltura do Marcelo Câmara, eu acho que é para criar uma cortina de fumaça em cima do caso Felipe Martins. E é só para constar para vocês. Eles meio que pressionaram o Felipe Martins, para ele fazer uma delação premiada, ou seja, falar que o Bolsonaro cometeu crimes, isso e aquilo. E o Felipe Martins respondeu, eu não vou falar o que não existiu. Fico aqui na cadeia, mas não falo o que não existiu.
E aí se incomodou pra caramba. Pois é, Felipe Martins se mantém preso desde fevereiro, tá? E muita gente, até os jornais estão começando a questionar essa prisão do Felipe Martins, começando a questionar mesmo. E um dos pontos mais assim discutidos, né, é o que? É a imparcialidade do judiciário mesmo, é como que o judiciário hoje atua em relação a opositores políticos do governo Lula. Olha só essa matéria da Revista Oeste, só para você ver. Governo aciona Cristiano Zanin para rever ato que suspendeu a desoneração da folha. Então, isso aconteceu ontem. Só para vocês entenderem, tá? Pega o fio da meada comigo. O Cristiano Zanin foi o advogado do Lula, advogado pessoal. O Cristiano Zanin foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal pelo Lula. O Congresso Nacional votou a desoneração da folha. O Congresso votou. O Lula vetou, ou seja, bloqueou. O Congresso, que tem a previsão constitucional, falou não, não é para vetar. Reestabeleço a lei. O Congresso derrotou o Lula. Teve que derrubar o veto para derrotar o Lula. O Lula só acenou para o Zanin e falou: Zanin, suspende. Cara, suspendeu na hora, no mesmo dia, a decisão do Congresso. Aí agora, o Lula dialogou com o Congresso, fez uns acordos com o Congresso, e o Congresso falou: você vai ter que pedir para retirar a desoneração da folha. Ontem, a AGU já falou: Zanin, agora pode liberar a desoneração de novo. Nós já mostramos quem manda aqui. Deu para entender o que virou o Brasil? É isso aí que virou o Brasil, tá? E aí você acha que tá tudo normal, tá tudo beleza, tá tudo na paz? Pois é. Ou você não tá entendendo o que tá acontecendo, ou você tá gostando disso tudo. A última matéria que eu trago para vocês é essa aqui, um presente do Lula para vocês, tá? Não bastasse a Shen ser a mais cara do Brasil, a tributação sobre importados, né? Mais cara do mundo, né? Agora o Lula deu um presentinho para você nesse dia de hoje. Lula sanciona um novo DPVAT, mas veta artigos de multa por atraso. Pois é, meu amigo, você vai ter que pagar um DPVAT caríssimo agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar número 207, que criou o seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito. Chama-se SPVAT, em lugar do antigo DPVAT, tá? Porém, houve vetos em relação à matéria aprovada no Congresso, tá? O Lula vetou dizendo o seguinte: olha, é o seguinte, vocês vão ter que voltar a pagar mais esse impostinho para mim, eu quero esses 15 bilhões, afinal, eu preciso dialogar com os deputados, então eu preciso desse dinheiro. Ok, o trouxa que vai pagar é o babaca que está do lado aí assistindo e que tem carro, e o otário que está do lado de cá também assistindo. Aí nós vamos pagar isso aí para o Lula poder dialogar com os deputados, né? Poder fazer eventos com bolos, com pimenta. É nós que vamos pagar, comprar lençóis egípcios para a Janja, fazer viagens ao redor do mundo. O DPVAT vai ajudar, né? Agora é SPVAT. E aí, até aqueles jornais que costumavam passar pano pro Lula, como Terra, entre outros, o UOL, olha só, DPVAT, né? O imposto tem volta aprovada e pode ser 10 vezes mais caro que o antigo, tá? Então prepara o bolso, fez o L com amor, então lembre-se, o amor custa muito caro. Vai ter que bancar, vai ter que pagar. Seu presente hoje é, a partir do ano que vem, DPVAT para você pagar. Parabéns, tá? Você vai ter que pagar um DPVAT a mais aí para bancar todo esse sistema. Tá feliz com isso? Tá com dinheiro sobrando? Pois é. Acorda mais cedo, trabalha mais, que daqui a pouquinho, 6, 7 meses do nosso trabalho vai ser só para pagar imposto. É o Brasil, né? É o Brasil que a gente escolheu. Escolheu? Você que manda. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Coloca no comentário, tá? O que você acha do retorno do DPVAT aí? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, tá bom? Abraço.